Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Como eu falei para vocês, como eu tinha prometido, estou gravando um vídeo hoje com a aula dessa semana, tá? E a gente vai dar uma olhadinha aqui hoje no material. Vocês já deram uma leve ideia, né, do que seria essa parte de biotecnologia, quando a gente conversou lá com o programa Elementi. Então hoje eu vou tentar situá-los um pouquinho mais do que seria esse termo, tá? Tentar colocar para vocês ao longo da história também o que aconteceu, que eu acho que é bastante interessante, e ver o que está sendo feito hoje. Na verdade, hoje a gente tem um avanço muito grande, né, em relação a isso. Então vamos começar aqui. Vou tirar minha câmera, colocar a apresentação para vocês. Vocês têm aí então hoje, a aula é rapidinha, como eu falei para vocês, não vou demorar muito. É uma questão assim, só de fechar alguns conceitos, deixar algumas coisas um pouco mais claras em relação ao que foi apresentado para vocês na última aula. Então nós temos aqui, não se atenham muito ao que está aqui, tá, nessa figura, mas é para vocês terem uma ideia, né, algumas pessoas até colocaram isso para mim na aula, que nós temos ali, o que seria a biotecnologia? É a união realmente de biologia mais a tecnologia. E tecnologia, a gente já conversou em outra aula, seriam partes bem de aplicação da ciência. Então a gente gera o conhecimento e quando a gente começa a aplicar esse tipo de conhecimento que foi gerado, a gente acha uma utilidade, alguma coisa assim, a gente transforma então isso em tecnologia. A partir do momento que a gente junta com a parte de microbiologia, biologia molecular, biologia celular, então são áreas que a gente acaba usando tecnologias mesmo, desde um computador, uma sequência de DNA e coisas do gênero. A gente pode estar usando também dentro de ecologia, em zoologia, um monitoramento de grupos animais dentro de uma floresta, de um método diferente de captura, marcação, que a gente fala muito, né, também, captura e soltura, e assim por diante. Mas como eu falei, não precisa se ater muito a isso, não precisa se preocupar muito com isso aqui, tá? E depois eu vou deixar esses slides disponíveis para vocês. A biotecnologia hoje a gente separa em duas vertentes, que é a chamada biotecnologia clássica, ou a tradicional, e a biotecnologia moderna, que é a que vocês conhecem, a maior parte de vocês listou isso lá no programinha lá do Menti. Né? É o que está mais próximo da gente hoje em dia, que chega para a gente através da televisão, revistas, pela internet, é a biotecnologia moderna. Tá? Até mesmo a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas já adiantando um pouquinho, vocês têm ali a parte de vacinas, por exemplo, né? Vocês estão vendo lá o desenvolvimento da vacina da Pfizer, o desenvolvimento da vacina da Moderna, a Coronavac, todas elas são utilizações de biotecnologia moderna. Mas também o que está mais próximo do nosso cotidiano é a biotecnologia clássica ou a biotecnologia tradicional. Vocês olharem ali, poxa, cultivo de vegetais, todo mundo já plantou feijãozinho lá com a tia Cotinha, como eu já tinha falado com vocês, domesticação de animais. Não estou falando só em relação a vocês terem um cachorro ou um gato, mas quando a gente fala de domesticação, a gente está falando em gado de corte, gado de leite e coisas do gênero. Tá? Transformação de alimentos, mas já dá para fazer transformação de alimentos? Dá. Tanto que basta você juntar alhos com bugalhos que você acaba tendo alguma brincadeira desse tipo. É só a gente pegar como exemplo a couve. Vocês conhecem a couve, o brócolis, a couve-flor, a couve de Bruxelas, todas elas são exatamente a mesma espécie, só que diferentes cruzamentos, diferentes variedades que a gente acaba tendo dentro da mesma espécie, a gente acaba tendo a transformação do alimento. Então em alguns a gente vai comer só a folha propriamente dita, que é a couve, em outros você vai comer a inflorescência toda verdinha, que é o brócolis, na outra a inflorescência ela vai tender a um esbranquiçamento, né, que a gente fala, e acaba gerando então a couve-flor que vocês veem ali, e outras não crescem muito, e fica aquele brotinho lá que vocês conhecem como couve de Bruxelas. Tem gente que come, tem gente que conhece, é uma coisa interessante para vocês estarem até procurando no mercado, né? Mas aqui no Brasil não é muito conhecido, não é muito propagada a couve de Bruxelas, mas como vocês conhecem a couve mineira, né, que vocês usam na alimentação, o brócolis e a couve-flor, né? Então isso seria propriamente dita a transformação de alimentos. E o aproveitamento de propriedades curativas das plantas. Quando a gente fala isso, por exemplo, também a gente está falando em plantas medicinais. Né? Todo mundo aqui já tomou um chazinho de alguma coisa, porque a avó pediu para tomar, porque estava resfriado, ou então falaram para tomar um remedinho de não sei das quantas, chá de alecrim, come bastante cenoura, porque tem vitamina A. Todo mundo já ouviu esses conselhos de avó, de pai, de mãe,
Então já sabe do que eu estou falando, né? Ah, transformação de alimentos também esqueci de comentar, né? Quando você, por exemplo, vocês vão ver mais à frente lá, quando a gente fala da fermentação. Você transformar farinha e água, tudo mais, num pão. Você pegar o leite, transformar num iogurte. Pegar o leite, transformar num queijo e assim por diante também. Tá? Não é só a transformação de alimentos em termos de cruzamento. Tá legal? Então, qual é a definição que a gente tem de biotecnologia? Existem N tipos de definições que vocês vão achar. Tá? Uma das mais conhecidas é vocês terem produtos ou seres, organismos vivos, né, que podem produzir alguma coisa ou então podem ser utilizados para algum benefício dentro das comunidades humanas, para um beneficiamento da população humana. Tá? Essa é uma das melhores definições que a gente tem, mas eu trouxe essa outra definição que seria a mais atual. E na verdade ela acaba abrangendo muita coisa. Tá? Por que ela abrange muita coisa? Porque na verdade, como vocês viram lá no primeiro slide, tá? Eu tenho várias áreas de conhecimento que podem gerar ciência, podem gerar tecnologias a partir dali. Então não é só a biologia em si que vai trabalhar nisso. É um pouco da química, é um pouco da física, é um pouco de várias áreas que você tem. Tá? Então, essas áreas gerando conhecimento, você tem uma aplicabilidade desses conhecimentos que acabam sendo descobertos, você acaba gerando a biotecnologia propriamente dita. E quando você faz uso do que a gente chama de agentes biológicos, vocês conseguem ver ali no cantinho, tá? Esses agentes biológicos pode ser o próprio organismo, que a gente acabou de ver, pode ser a célula do organismo, não precisa ser ele inteiro, podem ser organelas dela, por exemplo, e podem ser moléculas por ela produzidas ou elas mesmas têm. Tá? Se você pegar um organismo, por exemplo, vamos pegar o caso do corante alimentício cochonilha, é o próprio organismo todo que vai estar sendo aproveitado para gerar o corante, mas não é o organismo que vai ser usado. Tá? Quem vai ser usado vai ser uma molécula presente ali no organismo que vai dar o corante vermelho, corante de cochonilha. Tá? Então, quando eu junto a ciência e a tecnologia com esses organismos, esses agentes biológicos, eu acabo gerando a biotecnologia. E essa biotecnologia, como foi falado agora de pouco, ou ela serve para resolver problemas, ou ela serve para fazer produtos úteis. Como vocês vão ver mais à frente, um outro vídeo que está sendo produzido pelas meninas, pelas estagiárias, produtos úteis que vocês têm, por exemplo, é o próprio pão, a própria cerveja, o próprio vinho e coisas do gênero. Agora, na época de Natal, muita gente vai lembrar do panetone. É um produto útil que foi feito a partir de biotecnologia. Tá? Vocês vão também poder resolver problemas. Quando eu tenho, por exemplo, derramamento de petróleo, derramamento de óleo no mar, hoje em dia eu já posso usar organismos que se alimentam daquilo que foi derramado, o próprio petróleo, e assim por diante. Tá? Então aqui, dentro da biotecnologia, quais são as disciplinas que podem estar trabalhando com a biotecnologia? Essas todas que eu coloquei para vocês, essas são só de cunho biológico, tá? Mas eu tenho ali várias outras disciplinas, como eu falei para vocês. Mas a disciplina de biotecnologia, ela pode ser trabalhada dentro de bioquímica, como eu falei agora de pouco, o próprio corante. Eu vou tratar da maneira bioquímica, como é que eu vou fazer para extrair aquele corante e coisas do gênero. Posso trabalhar na engenharia química, eu posso estar usando um corante, como eu falei agora também, para poder tingir uma roupa e coisas do gênero. Posso estar usando, dentro da engenharia química, eu posso estar, como aconteceu no caso do Cefet, posso estar desenvolvendo um bioplástico e por aí vai. Dentro da biologia celular, vocês já viram lá que eu tenho a parte desde clonagem, de identificação de materiais, técnicas para identificar alguns tipos de células. Biologia molecular, alguns de vocês colocaram lá, por exemplo, a sequenciamento de DNA e coisas técnicas para poder sequenciar DNA e por aí vai. A genética molecular, eu estava identificando e às vezes até usando esse gene para alguma coisa. Né? Quando eu uso esse gene, ou então tiro esse gene de um organismo e coloco em outro, já vou estar falando de engenharia genética. Eu vou estar pegando esse gene e, por exemplo, é o caso da insulina. Eu tiro esse gene do mamífero, né, que é onde a gente usa a insulina, do porco e coisas do gênero. Vou tirar esse gene dali e vou passar para uma bactéria. E aquela bactéria passa a produzir insulina uma quantidade maior. E muito mais rapidamente do que eu ter que ficar sacrificando um animal inteiro para poder pegar o pâncreas do animal e poder pegar, a partir dali, fazer a purificação e pegar a insulina. Quantos animais eu tenho que matar para poder obter? Então hoje eu não preciso mais fazer isso, basta pegar as bactérias, colocar ela no meio de cultura e ela começa a produzir a insulina, porque ela tem um gene que eu coloquei ali, através da engenharia genética. Microbiologia
A gente usa muito a cultura de células dentro da microbiologia, identificação de organismos patógenos muitas vezes. O próprio coronavírus ele foi sequenciado, é graças à parte da microbiologia que vai estar estudando isso, junto com a biologia molecular. Fitopatologia, eu posso estar identificando organismos que causam doenças em vegetais. Eu posso estar usando ali nessa brincadeira, por exemplo, os transgênicos, que para tentar criar um melhoramento dentro da planta e evitar que ela seja comida por algum organismo. E eu tenho a chamada biomedicina. Hoje estava até vendo uma reportagem um pouco mais cedo, de madrugada aliás, dentro da biomedicina. Hoje estão sendo desenvolvidos aí os chamados exoesqueletos, para ajudar pessoas que têm problemas de mobilidade. Né? E por aí vai, tem N coisas que eu posso estar aproveitando. Né? Genética e melhoramento. Quando eu falei para vocês agora um pouco do brócolis, da couve e coisas do gênero, então ali eu tenho a seleção dos genes melhores, né, que eu tenho ali, eu posso estar fazendo melhoramento genético. Eu não preciso estar pegando o gene necessariamente, isolando coisas do gênero. Não, posso pegar duas espécies que eu considero sendo muito boas, cruzando entre elas e ver se o resultado filhotinho deles vai ser até melhor. Né? Eu também vou trabalhar com técnicas dentro da biotecnologia. Aí eu coloquei muito poucas técnicas, tá? Só para a gente poder ter uma ideia. Como eu falei, é uma aula muito curtinha, tá? Eu posso estar trabalhando então com fermentações industriais, como vocês já viram que eu falei agora de pouco para vocês, é a produção de cerveja, a produção de vinho, a produção de álcool, propriamente dito, a produção de ácido cítrico. Para quem não conhece, o ácido cítrico é das substâncias mais azedas que a gente tem e que é utilizado tanto para preservação de alimentos como também para dar acidez em várias das comidas que vocês comem. Melhor exemplo da utilização desse ácido cítrico é o chiclete lá, aquelas balinhas, né, que vocês têm lá que são hiperácidas. Elas são utilizadas ali no açúcar, agregadas junto com o ácido cítrico. Né? Cultura de tecidos e células, como eu falei para você na parte de microbiologia. Clonagem, eu posso estar fazendo uma cultura de células e a partir daquela única célula eu posso estar gerando várias outras iguais. Né? Análise de DNA, já foi falado também agora de pouco. Posso estar utilizando em testes de forenses, né, a parte de criminal. Posso estar usando para identificação de paternidade, por aí vai. Transformação genética, como também já foi falado agora de pouco, eu não vou ficar me alongando nisso. Uso de micro-organismos na agricultura, esse é um passo extremamente importante na nossa agricultura, porque muitos alimentos hoje que nós consumimos são enriquecidos com algum material, uma vitamina a mais, ferro e coisas do gênero. E muitos desses organismos conseguem crescer em solos mais pobres também porque foram colocados ali algum organismo junto do solo, junto da raiz e coisas do gênero, as chamadas micorrizas. São fungos fixadores de nitrogênio que hoje as gramíneas conseguem crescer melhor, no arroz, por exemplo, graças à utilização desses fungos. Controle biológico, eu não preciso ficar espalhando pesticida para ir para cá. Eu posso estar soltando hoje, como é feito nos Estados Unidos, em vários lugares, no Brasil poucos lugares, mas em Minas Gerais, até onde eu sei, faz bastante isso, em algumas culturas. Eu posso, ao invés de estar soltando pesticida, vou soltar vespas, e essas vespas vão capturar lagartas que causam prejuízo à lavoura. Então eu estou controlando biologicamente uma praga dentro da minha cultura. Produção de vacinas, como a gente já falou agora, né, a própria produção da Coronavac, da Pfizer e coisas do gênero. Melhoramento genético, também já falei agora de pouco. Produção de fármacos, produção de remédio, como é o caso da própria insulina que a gente comentou agora de pouco. Tá? Produtos que são gerados a partir de biotecnologia. Também eu tenho N exemplos aqui, mas eu coloquei poucos aqui para a gente poder identificar. No caso tem os vinhos, pães, cervejas, iogurte, como eu falei agora da transformação de alimentos. Biodegradação, como eu falei agora também do petróleo, quando você vai lá e tem um derramamento de petróleo, eu jogo um micro-organismo que come petróleo, então eu tenho uma biodegradação. Multiplicação de recursos genéticos, então eu posso agora inserir esse material genético em N organismos, geralmente a bactéria que é mais fácil, posso multiplicar esse gene, né? No caso próprio do PCR, por exemplo. PCR, vocês já ouviram falar lá o teste do coronavírus, o pessoal coloca um cotonete gigante no teu nariz e você acha que você vai morrer por causa disso? Quem já fez sabe o que eu estou falando. Né? Eu posso pegar um vírus que seja naquele material e eu vou colocar dentro de um equipamento que vai multiplicar aquele material genético e a partir dali eu posso saber se o indivíduo está contaminado ou não. Então basta uma pequena amostra. Se eu quiser fazer também a mesma coisa na cena de um crime,
posso pegar uma pequena amostra de células que foi achada no local, uma amostra de sangue, uma amostra de saliva, a raiz do cabelo e coisas do gênero, e a partir dali eu posso multiplicar os genes e saber se aquele material é de fulano ou de ciclano. Teste de paternidade, a mesma coisa. Eu posso hoje estar usando técnicas para descobrir se fulano é pai ou não. A confiabilidade é de 99,5%, então é um teste altamente confiável. Obtenção de organismos geneticamente modificados, que a gente também chama comumente de transgênicos. Eu posso estar inserindo hoje, o mais famoso que a gente tem é o chamado Golden Rice, é o arroz dourado, onde foi inserido dentro da plantinha do arroz um gene para produzir vitamina A. E essa planta é cultivada na região da Indonésia, onde tinha muita carência de vitamina A. Tá? Bactérias fixadoras de nitrogênio, foi o que eu tinha falado agora de pouco com vocês, não vou ficar me atendo quanto a isso. Biofungicidas, eu posso estar produzindo fungicidas a partir de organismos geneticamente modificados. Já tenho até plantas mesmo, OGMs, que podem produzir esses biofungicidas. Tá? São bactérias que produziriam, então eu tiro esse fungo, esse gene da produção do biofungicida daquela bactéria e eu posso inserir dentro de uma planta, como é o caso da cana-de-açúcar. Tá? Vacinas, tanto para o homem quanto animais domésticos, plantas e animais, melhoramento genético, como eu falei agora de pouco também, antibióticos e vitaminas. Então, quer dizer, tem muita vitamina que vocês compram no mercado que, na verdade, ela é tida como artificial. Por que ela é tida como artificial? Ela não vem de uma cenoura, ela não vem de uma maçã, não vem de nada disso. Ela é produzida em laboratório, provavelmente por bactérias e por leveduras. Tá? E antibióticos também. Antibióticos a gente consegue, hoje em dia, botar as bactérias para fazer antibiótico em grande quantidade para entrar na comercialização. É o que a gente chama de antibióticos e vitaminas sintéticas. Um pouquinho da história. Essa primeira parte eu dividi, essa parte toda seria antes de Cristo, né, que a gente fala, essa primeira parte da história. Então nós temos ali, primeiros relatos que a gente tem, foi quando a gente começa a ter as primeiras colônias de seres humanos formadas, por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Então a gente já tem ali seleção das melhores sementes, melhores plantas, e a gente vai falar sobre a domesticação de certos animais. Então a gente tem o melhoramento desses animais, e esse relato a gente tem em desenhos da antiga Mesopotâmia, por volta entre 9 e 10 mil anos antes de Cristo. Os primeiros relatos de fermentação alcoólica para a produção de cerveja foram feitos na China, há 7 mil anos atrás. Há 6 mil anos a gente tem o relato de produção de cerveja, iogurte, a fermentação ácido lática que a gente chama, e no caso do queijo também, pelos sumérios e babilônios. 4 mil anos é o relato que a gente tem da produção de cerveja e de pão no Egito. E 5 mil anos antes de Cristo a gente tem a utilização de coalho de soja. Eu cheguei até a comentar na aula com vocês. Os chineses pegavam aquele amassado de soja que sobrou, né, para fazer o queijo de soja, o coalho de soja, como eu falando. Aquilo era colocado numa caixinha, aquilo fermentava e gerava um fungo ali em cima, um fungo preto. E esse fungo era utilizado foi colocado aqui em furúnculos, mas também tem relatos na história que era colocado dentro de algumas feridas que eram muito mais graves, né, por lança, espadas naquela época, e o pessoal acabava se curando porque ali eu tinha os antibióticos. Né? Nessa segunda parte da história a gente já está falando ali mais ou menos até aquela parte que a gente já estudou nas aulas anteriores. Não vou ficar me atendo àqueles acontecimentos, mas vocês vão lembrar mais ou menos das datas ali. Tá? Então os primeiros relatos que a gente tem ali seria logo depois de Cristo. A gente tem 100 anos depois de Cristo a utilização do pó de crisântemo. Tá? Se vocês pegarem aí o spray que vocês usam para matar inseto, coisa do gênero, tem uma substância chamada permetrina. Tá? Ela é retirada do crisântemo até hoje. E o primeiro relato que a gente tem na história foi com os chineses. Eles pegavam o crisântemo, para quem não conhece, é a flor lá do imperador do Japão, que é uma florzinha bonitinha, parece uma margarida gigante, e ela é seca, transformada em pó, e isso era utilizado como inseticida. Né? Ele era pulverizado, né? O pessoal transformava isso em pozinho e assoprava nos cômodos para poder matar baratas, pulgas e etc. Né? Daí, já pulando, já muito depois, a gente passa até pela descoberta da célula, mas eu não coloquei aí, mas a gente vai até quase 1800, perto da Revolução Francesa, virando o século ali, a gente tem a descoberta da vacina. Eu até comentei com alguns de vocês que vacina, na verdade, o nome vem de vaca, porque era uma doença da vaca que as pessoas que ordenhavam, elas contraíam,
e essas pessoas que contraíam essa doença da vaca, elas não contraíam a doença que pegavam os seres humanos, que é a chamada varíola. Então as pessoas que pegavam a varíola e não ordenhavam vacas nem nada, muitas vezes elas chegavam a morrer, chegavam a óbito. Tá? As pessoas que ordenhavam a vaca e contraíam essa varíola da vaca, que era uma variação muito mais fraca, elas conseguiam sobreviver. Então foi aí que o Edward Jenner ele inventou a primeira vacina. Ele pegava essas casquinhas da ferida da vaca, né, que aparecia da varíola, na teta da vaca, pegava esse pozinho e fazia um corte no braço, numa perna da pessoa, naquela parte que estava sangrando, ele espalhava esse pó dessa ferida e aí ele estava fazendo o primeiro sistema de vacinação que a gente tem relato até hoje. Né? Um pouco depois, em 1809, né, a gente tem ali a utilização de calor para esterilizar e conservar comida. E isso foi um passo extremamente importante porque daí as tropas napoleônicas conseguiam ir para grandes distâncias em relação à França porque eles conseguiam preservar a comida. Então eles fechavam em latinhas, conseguiam esterilizar aquele material pelo calor, então não apodrecia, e depois eles só chegavam no front, eles abriam aquilo e conseguiam comer. Então eles conseguiam fazer a primeira comida em conserva mais ou menos aí para de 1810. Em 1863, perto lá da descoberta de Darwin, né, nós temos aí o Louis Pasteur, que ele consegue pela primeira vez conservar alimentos preservando as propriedades organolépticas. O que é uma propriedade organoléptica? Ela preserva o sabor e principalmente o cheiro. Tá? Então ela consegue preservar essas duas coisas. É o caso de muitos alimentos aí que a gente fala, inclusive a técnica de pasteurização ela vem mais ou menos dessa época. Tá? Na virada do século, lá já do século XIX para o século XX, nós temos o primeiro transplante de órgão feito em animais. Tá? Em seres humanos isso só acontece depois lá em 1939, se não me engano, 1940, não lembro direito agora, mas assim, que a gente tem relatos, né? Se aconteceu antes eu já não sei, não duvido também que tenha acontecido. Mas aí a gente tem o primeiro transplante de órgãos feito em cachorro. Em 1919 a gente tem aí a primeira vez sendo cunhado o termo biotecnologia para um cara que estava produzindo porcos, ele produzia em grande escala os porcos, né? Então ele chama aquilo lá de biotecnologia. E a descoberta da penicilina por Fleming, ela começa a ser usada na Segunda Guerra Mundial, porque em 1928 ele consegue descobrir e patentear essa descoberta dele. E temos ali a última parte da história, só como eu falei para vocês, tentar acelerar para fechar isso aqui rapidinho. 1973, o ano que o professor que aqui vos fala nasceu, foi pela primeira vez inventado um transgênico, né? Foi colocado um gene de um sapo dentro de uma bactéria, o Cogne-Boyer. Né? Em 1977 a gente tem aí o primeiro método de sequenciamento de DNA. Toda essa parte da história, da parte terceira da história, depois eu vou deixar esse slide disponível para vocês, ela vem após, é o que a gente chama agora de biotecnologia moderna. Então a biotecnologia moderna é cunhada exatamente em 1973 por causa desse transgênico. Tá? Então em 77 a gente tem o primeiro método de sequenciamento de DNA, mas a gente não sabia ainda, sabia a sequência, mas não sabia direito, como é que eu falo agora? Como é que era utilizado isso para a obtenção de um gene. A gente tinha a sequência, mas como é que aquela sequência ia dar origem a um gene, a gente tinha suposições, mas ela não tinha sido feito ainda. Tá? Então a gente não tinha sequência gene nessa época. Foi só a descoberta da técnica em si. E em 83 a gente tem a primeira planta geneticamente modificada, a primeira OGM que a gente fala. Tá? E em 77 você tem a chamada ovelha Dolly, primeiro animal clonado, que dizem que ela teve vários problemas de articulação e coisa do gênero, mas hoje sabe-se que na verdade era uma linhagem dela que tinha esse problema. Não foi devido à clonagem em si. Tá? Logo depois, acho que uns 3 ou 4 anos depois, a gente tem ali a Polly, que é a segunda ovelha clonada. A partir dali realmente viram que ela não tinha problema nenhum. Já nos anos 2000 a gente tem ali o primeiro ensaio do que seria o genoma humano, né? Então ainda não era o genoma todo completo, mas a gente teve todo o sequenciamento das bases nitrogenadas de um genoma humano pelo ano 2000. Não é muito longe aí, né? Muita gente já deve ter nascido por essa época, né? Em 2003 a gente tem aí a comercialização de um peixinho chamado Goldfish, que ele brilhava no escuro. É um transgênico que, cuidado, tá, gente, é peixe transgênico, não é peixe transgênero, tá? Ele foi colocado um gene dentro dele ali para poder brilhar. Era um gene da água-viva que foi retirado e o bichinho brilhava no escuro.
E o pessoal adorava isso porque, pô, né, acabou sendo comercialmente um peixe mais legal de ter em casa do que você achar que esse peixinho servia para poder evitar poluição no rio. Então ele acabou sendo comercializado e era muito mais viável economicamente falando do que ficar produzindo peixinho para poder ver se a água estava poluída ou não, né? O interessante desse peixinho é que ele inclusive foi comercializado no Brasil também, tá? E aí uma outra sala estava falando comigo, não sei agora, foi da pessoal da eletrônica, a gente estava conversando sobre o macaco que brilha no escuro, é exatamente a mesma tecnologia, o pessoal colocou o gene dentro desse peixinho. Em alguns lugares ainda vendem esse peixe, tá, gente? Bom, em 2009 tem a comercialização da soja crop, que hoje o ômega 3 é o primeiro alimento que a gente chama de biofortificado. Então eu falei com vocês, por exemplo, do chamado Golden Rice, tá? Mas ali eu tenho a produção de vitaminas. Tá? Aí eu já começo a ter então o que? Um ômega 3 e por aí vai. Então são alimentos que a gente consegue inserir genes nele, que ele começa a produzir coisas que naturalmente ele não produziria. Tá? E em 2014, há pouco tempo, relativamente falando, né, há mais ou menos 6 anos atrás, a gente tem o primeiro rascunho do proteoma humano. O que é o proteoma? É aquilo que eu tinha falado para vocês. A gente sabe às vezes a sequência dos genes, mas a sequência das bases nitrogenadas, a gente descobre aquele gene, o que ele é, mas não sabe qual é a proteína que ele vai gerar. Então em 2014 a gente tem o primeiro rascunho do chamado projeto Proteoma. Mas a gente ainda, a partir dali, eu acho que foi que em 2018 que foi divulgado o primeiro sequenciamento completo do proteoma humano. Tá? Bom, então é isso. Como eu falei para vocês, eu não vou ficar me alongando muito mais, né, na aula de vocês. Vai ser postado uma atividade daqui a pouquinho para vocês também. Então espero que vocês gostem. Nesse Natal aproveitem e vocês vão aprender a fazer pão com a Marcela. Tá? Ela já gravou o vídeo, ela está finalizando e logo em seguida ela vai publicar. Vou passar o endereço direitinho para vocês. E o que eu vou pedir de atividade? Eu vou deixar lá na parte de atividades para vocês. Vocês vão me colocar ali, de alguma maneira vocês vão mostrar que vocês fizeram o que ela está propondo. Pode ser foto, vídeo, relatos de parentes, o que vocês quiserem, tá? Para ver se ficou bom, inclusive, né, o teste que vocês vão fazer. Então, daqui a pouquinho eu coloco e explico melhor essa atividade lá para vocês no Teams, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa apresentação do PowerPoint para vocês lá nos arquivos. Tá? Aproveitem, se tiverem dúvidas, podem me procurar, tá? Pelo chat ali, e daí a gente vai conversando melhor. E quando a gente voltar às atividades síncronas no ano que vem, a gente volta a conversar um pouquinho mais sobre isso aqui e a gente fecha o conteúdo um pouquinho melhor. Tá legal? Bom Natal para vocês, que Deus abençoe a todos vocês então.